É incomum manter certas habilidades após os 65 anos. É amplamente difundido que o processo de envelhecimento inevitavelmente leva a uma desaceleração do ritmo de vida, perda de habilidades anteriores ou um declínio geral da capacidade. No entanto, a verdade é, se uma pessoa ainda é capaz de realizar estas 8 atividades, ela pertence, por direito, a uma coorte pequena, mas notável. Neste material, serão examinados 8 sinais característicos que indicam um envelhecimento excepcionalmente bem-sucedido, mesmo que o indivíduo não o perceba. Da força física à clareza mental, cada um desses indicadores revela uma profunda interconexão com a longevidade, a resistência e o estado geral de saúde. Se um indivíduo possui algumas ou todas as capacidades listadas, ele pode ser considerado um verdadeiro tesouro, pois a maioria dos seus pares já não pode se orgulhar de algo semelhante. Isso permite não apenas reconhecer essas qualidades raras, mas também compreender seu significado fundamental para uma vida mais longa, saudável e plena. Vamos à análise detalhada. Prehensile forte. Um dos indicadores mais subestimados, mas muito significativos, de longevidade é a força de preensão. Se uma pessoa ainda consegue apertar mãos firmemente, carregar uma sacola de compras pesada sem dificuldade ou abrir um pote facilmente, ela demonstra um nível de funcionalidade mais alto do que se poderia supor. A força de preensão não é apenas um indicador do desenvolvimento dos músculos da mão. Ela serve como um reflexo da massa muscular geral, da eficácia da função nervosa e até mesmo do estado do sistema cardiovascular. Pesquisas mostram convincentemente que idosos com preensão forte tendem a viver mais, se recuperam mais rapidamente de doenças e mantêm a independência na velhice. Vale a pena considerar, quando a preensão enfraquece, ações domésticas elementares se transformam em testes exaustivos. Dificuldades em segurar uma caneca ou manter o equilíbrio ao levantar de uma cadeira não são apenas um inconveniente irritante, são um sinal claro de diminuição da força geral. No entanto, se a preensão permanece firme, isso indica que o corpo mantém sua funcionalidade, resistência e estabilidade geral. Como exemplo, podemos citar Frank, de 75 anos. Ele ainda se dedica com prazer ao seu jardim, levanta pequenos vasos com facilidade e manuseia ferramentas com destreza. Seu médico uma vez observou que a força de preensão dele supera a de alguns homens de 50 anos. Isso não é apenas motivo de orgulho pessoal, é uma prova convincente de que todo o seu corpo permanece significativamente mais forte do que o de uma pessoa média de sua idade. A força de preensão se correlaciona diretamente com a capacidade de manter a mobilidade e evitar quedas, um problema sério para idosos. Mãos firmes significam que a pessoa é capaz de se estabilizar quando necessário, segurar-se em corrimãos com confiança e continuar a realizar suas atividades favoritas sem quaisquer dificuldades. Assim, se uma pessoa ainda tem uma preensão forte, isso deve ser percebido como um sinal confiável de que seu corpo está envelhecendo de forma surpreendentemente bem-sucedida. Capacidade de levantar do chão sem ajuda. A possibilidade de se abaixar até o chão e depois levantar sem qualquer apoio é um dos indicadores mais eloquentes de longevidade. Se uma pessoa ainda consegue realizar essa ação, ela possui qualidades que muitos de seus pares já perderam: flexibilidade, equilíbrio, coordenação e força do core. Essa capacidade, aparentemente simples, não é apenas uma conveniência. Ela serve como um prenúncio confiável de quão bem o indivíduo manterá sua independência nos próximos anos. Vale a pena considerar com que frequência essa habilidade é usada na vida cotidiana. Talvez a pessoa se incline para pegar algo debaixo do sofá, senta no chão para brincar com os netos ou até mesmo faz alongamentos após uma caminhada. Muitos idosos experimentam dificuldades significativas ao se levantar, apoiando-se nos joelhos ou agarrando-se a móveis. No entanto, se o indivíduo consegue passar suavemente da posição sentada no chão para a posição de pé, ele pertence a um grupo seleto, o que é um fato bastante notável. Como exemplo, podemos citar Margarete, de 72 anos. Ela ainda desfruta de sua yoga matinal, passando facilmente da posição sentada para a de pé sem o menor balanço. Seu médico uma vez mencionou que a maioria das mulheres da idade dela não consegue fazer isso sem ajuda. Isso se explica pelo fato de que não se trata apenas de força muscular, mas de controle corporal geral, mobilidade articular e força da parte inferior do corpo. Por que isso é tão importante? Pesquisas mostram que pessoas que não conseguem levantar do chão sem a ajuda das mãos têm o dobro de chances de enfrentar declínio de mobilidade e vários problemas de saúde. A capacidade de se mover dessa forma reduz significativamente o risco de quedas, mantém a lubrificação ideal das articulações e garante o engajamento dos músculos mesmo em movimentos simples. Se uma pessoa ainda consegue realizar essa ação,
Ela deve aceitar isso como um sinal de que seu corpo funciona significativamente melhor do que a maioria das pessoas de sua idade. Capacidade de manter uma boa postura sem esforço. A postura é um testemunho eloquente do processo de envelhecimento bem-sucedido do organismo. Se uma pessoa consegue ficar em pé, com os ombros para trás, andar sem se curvar e sentar sem se encurvar, ela está à frente da maioria dos representantes de sua faixa etária. Com o tempo, a má postura leva inevitavelmente ao enfraquecimento dos músculos do core, dores crônicas nas costas e até problemas respiratórios. No entanto, se o indivíduo ainda mantém o alinhamento corporal correto, isso significa que sua coluna, músculos e articulações fornecem suporte confiável, uma qualidade raramente encontrada entre os idosos. Talvez não se pense muito nisso, mas a postura afeta não apenas a aparência de uma pessoa. Ela desempenha um papel direto e significativo na mobilidade, equilíbrio e até na função dos órgãos internos. Quando a coluna está corretamente alinhada, os pulmões se expandem completamente, garantindo um fluxo ideal de oxigênio e aumentando o nível geral de energia. Por outro lado, se uma pessoa está constantemente curvada, seu corpo é forçado a trabalhar mais para compensar isso, o que leva a fadiga rápida e desconforto. Como exemplo, podemos citar George, um professor aposentado de 74 anos. Ele ainda anda com confiança, com as costas retas e a cabeça erguida. As pessoas ao seu redor frequentemente o consideram mais jovem do que é, e isso se deve em grande parte à sua postura. Seu médico uma vez lhe disse: a maioria dos homens da sua idade enfrenta compressão da coluna ou inclinação para frente, mas você se mantém surpreendentemente bem. Isso se explica pelo fato de que George faz um esforço consciente para se manter ativo, engajar os músculos do core e evitar hábitos que contribuem para a má postura. Uma das principais razões para a importância da postura reside em sua influência direta no equilíbrio e na prevenção de quedas. A má postura desloca o centro de gravidade do corpo para frente, o que aumenta significativamente a probabilidade de perda de equilíbrio. Quando uma pessoa fica em pé, ela distribui naturalmente seu peso corretamente, reduzindo a carga sobre as articulações e melhorando a estabilidade geral. Se o indivíduo ainda consegue se manter ereto sem desconforto ou lembretes constantes, isso deve ser percebido como um sinal de que seu corpo está envelhecendo com força e resistência. Capacidade de levantar de uma cadeira facilmente, sem usar as mãos. Isso pode parecer um detalhe insignificante, mas a capacidade de levantar de uma cadeira sem se impulsionar com as mãos é um indicador substancial de força física e independência. Muitas pessoas com mais de 65 anos perdem gradualmente a força da parte inferior do corpo e a mobilidade, o que dificulta significativamente o ato de se levantar de uma posição sentada. Se uma pessoa ainda consegue realizar essa ação sem esforço, isso atesta o trabalho harmonioso de suas pernas, core e sistema de equilíbrio, uma capacidade rara que muitos tendem a dar como certa até que seja perdida. Vale a pena considerar quantas vezes uma pessoa se levanta e senta durante o dia, seja para sair do sofá, do carro ou da mesa de jantar. Esses movimentos diários dependem de uma combinação complexa de força nas pernas, estabilidade do core e coordenação. Se o indivíduo tem dificuldade com esse movimento, muitas vezes é um sinal de alerta precoce de diminuição da força muscular ou rigidez articular. Mas se ele ainda consegue fazer isso suavemente, demonstra um nível de aptidão física que muitos em sua faixa etária já perderam. Como exemplo, podemos citar Linda, uma avó de 72 anos. Ela nunca pensou nisso até notar como seus amigos tinham dificuldade para levantar das cadeiras, precisando de apoios de braço ou ajuda. Certa vez, em uma reunião familiar, seu neto a desafiou a levantar do chão sem usar as mãos. Para sua surpresa, ela o fez com facilidade. O fato de ela caminhar, alongar e fazer exercícios de força leves regularmente mantinha seu corpo em boa forma. O que torna essa capacidade tão importante? É um indicador-chave de longevidade. Estudos mostram que idosos que conseguem levantar da posição sentada sem ajuda tendem a viver mais e permanecer independentes por muitos anos. Isso significa que o indivíduo tem força muscular, flexibilidade articular e coordenação suficientes para prevenir quedas, que é um dos maiores desafios que surgem com a idade. Se uma pessoa ainda consegue realizar essa ação sem esforço, ela deve valorizar o que seu corpo é capaz, porque é uma habilidade que se torna cada vez mais rara com o tempo. Capacidade de ficar em uma perna por mais de 10 segundos. Equilíbrio é uma qualidade que muitas pessoas tendem a dar como certa até que se deparem com sua perda. Se uma pessoa consegue ficar em uma perna por mais de 10 segundos, sem balançar ou se agarrar a nada, ela está em uma forma física significativamente melhor do que muitos de seus pares. De fato, inúmeros estudos demonstraram que o mau equilíbrio em idosos se correlaciona diretamente com o risco aumentado de quedas,
lesões graves e até mesmo uma redução na expectativa de vida geral. Para se autoavaliar, pode-se realizar o seguinte teste: ficar em pé, levantar uma perna alguns centímetros do chão e contar até 10. Se a pessoa consegue realizar essa ação com facilidade, isso atesta o trabalho sincronizado de sua coordenação, força nas pernas e função neurológica. No entanto, se o indivíduo percebe que balança, abaixa a perna muito rápido ou precisa de apoio, isso pode ser um sinal de que sua estabilidade e controle muscular precisam de melhorias. Como exemplo, podemos citar Frank, um carpinteiro aposentado de 77 anos. Ele levou uma vida extremamente ativa, mas com os anos notou que se sentia um pouco instável ao andar em superfícies irregulares. Certa vez, durante um exame de rotina, o médico pediu que ele tentasse ficar em uma perna. Ele mal aguentou 5 segundos antes de perder o equilíbrio. Isso serviu como um alerta para ele. Ele começou a realizar exercícios simples de equilíbrio, como andar calcanhar-ponta e ficar em uma perna enquanto escovava os dentes. Em alguns meses, ele conseguia ficar em uma perna por mais de 15 segundos sem esforço. Por que isso é tão importante? Um bom equilíbrio ajuda a prevenir quedas, a principal causa de lesões graves entre os idosos. Mas também é um reflexo da função muscular geral, da conexão cérebro-corpo e da mobilidade. Quando o equilíbrio começa a piorar, muitas vezes é um sinal de alerta de que o corpo está perdendo força e coordenação. Mas se uma pessoa ainda consegue fazer isso facilmente, é um sinal poderoso de que ela está à frente da média. Se o indivíduo ainda não se testou, vale a pena tentar, ficar em pé, levantar uma perna e ver quanto tempo consegue segurá-la. Se conseguir por 10 segundos ou mais, ele faz parte de um grupo raro de idosos com estabilidade excepcional. Deve-se continuar assim, porque a capacidade de manter o equilíbrio agora pode ajudar a permanecer independente e móvel por muitos anos. Capacidade de levantar do chão, sem usar as mãos. Abaixar-se até o chão e levantar-se novamente pode parecer uma tarefa simples, mas é um verdadeiro teste de força, flexibilidade, coordenação e mobilidade geral de uma pessoa. Se o indivíduo ainda consegue fazer isso sem esforço ou usar as mãos para apoio, ele pertence à categoria de pessoas que, geralmente, vivem mais e mantêm a independência na velhice. A capacidade de se levantar do chão sem esforço depende de uma combinação de força do core, força das pernas, equilíbrio e flexibilidade articular. Com a idade, essas capacidades tendem a diminuir, dificultando o levantamento de posições baixas. Mas quando uma pessoa ainda consegue fazer isso com facilidade, é um indicador claro de que seus músculos, articulações e coordenação estão trabalhando em harmonia. Como exemplo, podemos citar John, uma avó de 72 anos que foi ativa a maior parte de sua vida. Certa vez, ela estava brincando com seus netos no chão da sala, e quando chegou a hora de se levantar, notou algo surpreendente. Ela conseguiu fazer isso sem qualquer ajuda, como sempre. Seu médico mais tarde lhe disse que essa simples capacidade significa que seus músculos são fortes, suas articulações flexíveis e seu equilíbrio é excelente. De fato, estudos mostraram que pessoas que têm dificuldade em se levantar do chão sem apoio correm um risco muito maior de quedas, perda de mobilidade e até morte prematura. A razão é que isso sinaliza um declínio na massa muscular, estabilidade e função física geral. Por outro lado, aqueles que ainda conseguem fazer isso naturalmente, muitas vezes conseguem permanecer ativos, prevenir lesões e manter a independência até os 80 anos ou mais. Se o indivíduo não se testou há muito tempo, vale a pena tentar. Sentar-se no chão e depois levantar-se sem usar as mãos, antebraços ou joelhos para ajudar. Se conseguir fazer isso suavemente, ele pertence a um grupo raro e sortudo de idosos que ainda possuem excelente mobilidade. E se isso causar dificuldades, tudo bem. Nunca é tarde para começar a fortalecer seu core, melhorar a flexibilidade e trabalhar em movimentos que o ajudem a se sentir forte e capaz. Capacidade de carregar compras sem esforço. Se uma pessoa ainda consegue carregar uma sacola de compras sem sentir que é um treino sério, ela está à frente da maioria das pessoas de sua idade. Força de preensão, resistência da parte superior do corpo e estabilidade do core. Tudo isso desempenha um papel na forma como uma pessoa lida com as tarefas diárias. Pesquisas mostraram que a força de preensão, por si só, é um dos preditores mais fortes de longevidade. Vale a pena considerar: a capacidade de carregar peso não é apenas força nos braços. É um sinal de que os ossos são fortes, os ombros estáveis e o corpo ainda é capaz de realizar movimentos básicos sem esforço excessivo. Isso é algo que diminui naturalmente com a idade, mas quando uma pessoa ainda consegue levantar, segurar e transportar itens facilmente, isso mostra que seus músculos, articulações e sistema nervoso ainda funcionam em alto nível. Como exemplo, podemos citar Walter, um professor aposentado de 74 anos.
Ele nunca pensou em sua força até que um dia, no supermercado, notou algo. Homens mais jovens ao seu redor lutavam para colocar sacolas pesadas em seus carros, enquanto ele o fazia sem esforço. Um jovem comprador até se ofereceu para ajudar, supondo que ele precisasse de ajuda. Walter riu e disse: "Faço isso há décadas, não há necessidade de parar agora." Esse pequeno momento fez perceber o quanto sua atividade e treinamento de força ao longo da vida o ajudaram a se manter à frente. Os médicos frequentemente dizem que a preensão fraca e a dificuldade em levantar objetos cotidianos são sinais de alerta precoce de deterioração da saúde. Isso porque a perda de massa muscular, a osteoporose e a diminuição da função nervosa contribuem para a fragilidade ao longo do tempo. Se carregar compras, levantar uma cadeira ou até mesmo segurar algo por um longo período se tornou um problema, pode ser um sinal de que seus músculos e ossos precisam de mais atenção. A boa notícia: se uma pessoa ainda consegue carregar essas sacolas de compras sem sentir falta de ar ou exaustão, ela pertence a um grupo raro de idosos que ainda possuem força funcional. Essa é a força que permite viver de forma independente e desfrutar da vida sem constantes limitações físicas. Se a pessoa quiser mantê-la, deve continuar a usá-la. Treinamento de força, exercícios para as mãos e até mesmo ações simples, como apertar uma bola de tênis ou carregar pesos leves, podem manter os músculos e a preensão fortes por muitos anos. Capacidade de abaixar-se ao chão e levantar sem ajuda. Um dos indicadores mais cruciais de mobilidade e independência a longo prazo é a capacidade de uma pessoa de se abaixar até o chão e levantar-se novamente sem ajuda. Isso pode não parecer nada especial até que se perceba que a maioria das pessoas com mais de 65 anos tem dificuldade com esse movimento simples. Equilíbrio, força nas pernas, flexibilidade e estabilidade do core. Tudo isso desempenha um papel, e aqueles que ainda conseguem fazer isso têm um risco significativamente menor de lesões, hospitalização e declínio geral da saúde. Imagine, a avó Emma, de 80 anos, brincava com seus netos no chão da sala. Quando chegou a hora de se levantar, ela instintivamente colocou uma perna, empurrou com as mãos e se levantou facilmente. Sua filha ficou chocada, dizendo: "Mãe, eu conheço pessoas 20 anos mais jovens que você que não conseguem fazer isso." Emma não percebeu que sua capacidade de se mover tão facilmente era, na verdade, um sinal incrível de força, equilíbrio e longevidade. De fato, os médicos usam o chamado teste sentar-levantar para avaliar a saúde geral de uma pessoa e o risco de mortalidade. Estudos mostraram que aqueles que têm dificuldade em se levantar do chão correm um risco muito maior de quedas, fraturas e problemas de mobilidade a longo prazo. Se uma pessoa ainda consegue se abaixar e levantar sem se agarrar a móveis ou precisar de ajuda, ela pertence a um grupo raro de idosos que ainda possuem movimentos funcionais fortes, uma habilidade que a maioria das pessoas perde com a idade. Por que isso é tão importante? Porque cair e não conseguir se levantar é uma das principais causas de lesões graves em idosos. Muitos idosos que caem têm dificuldades não apenas por causa da queda em si, mas porque lhes falta força e coordenação para se recuperar dela. Se uma pessoa ainda consegue se mover para cima e para baixo facilmente, isso significa que suas pernas, core e sistema de equilíbrio estão funcionando bem, e isso é algo incrivelmente orgulhoso. Se uma pessoa quer manter isso, a prática diária é crucial. Exercícios simples, como agachamentos com peso corporal, avanços e exercícios de fortalecimento do core, podem ajudar a manter os músculos tonificados. E se agora ele tem dificuldade para se levantar, não deve desanimar. Começar com movimentos assistidos, usando uma cadeira ou almofada, pode ajudar a recuperar a mobilidade com o tempo. O importante é nunca parar de se mover. Se uma pessoa ainda consegue fazer isso naturalmente, ela está significativamente à frente da média, e essa capacidade, por si só, a torna parte de um grupo muito raro e capaz. Considerações finais. Ao final desta análise, vale a pena dedicar um minuto para refletir sobre essas 8 habilidades notáveis. Se uma pessoa ainda consegue realizar essas ações com facilidade, ela pertence a um grupo de elite de indivíduos que mantiveram sua força, mobilidade e acuidade mental muito além do que a maioria das pessoas espera nesta fase da vida. E se aprendemos algo, é que envelhecer não significa perder tudo. Significa adaptar-se, preservar e até prosperar de maneiras que outros talvez não esperem. Quais dessas habilidades mais o impressionaram? Você possui todas as 8, talvez algumas delas, ou há alguma que gostaria de melhorar?